Olá a todos, estamos em Parashat Vayeshev. Então, Bezrat Hashem, a gente está vendo nessa Parashá que Yosef, que era tão querido para o pai dele, no final ele está odiado pelos irmãos, ele foi vendido para o Egito. E lá no Egito, nos momentos tão difíceis, que um ser humano normal, ele ia cair, ele ia, pelo menos, falhar de vez em quando, pelo menos ficar com depressão. Acontece para Yosef uma coisa totalmente o contrário. Yosef, nesses lugares, ele fica firme, forte, ele não cai no desafio, até que ele fica o rei do Egito. E a pergunta é, vamos aprender qual é a dica. Como Yosef conseguiu fazer uma coisa dessa? Será que a gente pode aprender disso? Uma coisa para a nossa vida? De ficar de situações tão difíceis, conseguir sair, conseguir superar situações tão difíceis? O Pasuk fala, Vayhi Hashem et Yosef, Vayhi Ish Matzliach. Hashem estava com Yosef, ele ficou uma pessoa sucedida. O que quer dizer que Hashem estava com Yosef? E uma coisa, um presente que Hashem fez, que estava com Yosef. Mas qual é o segredo aqui? Como aconteceram as coisas? Então, a primeira coisa que a gente pode aprender, eu vi que tinha uma pesquisa que fizeram, que muitas vezes pessoas que trabalharam muito difícil para crescer, estavam numa situação difícil, eles cresceram com muito trabalho, muito esforço. No final, quando eles chegaram já para um momento, para um lugar muito bom, o que aconteceu? Eles acabaram de falhar, de fazer coisas erradas que nunca fizeram. E a pergunta é, o que aconteceu? Por quê? Porque agora que eles ficaram já pessoas tão importantes, com poder, com tudo, já eles estão caindo? E a resposta que eles acharam que no início, quando eles estavam no caminho, estavam fazendo as coisas certas, de olhar todos os lados, de se aconselhar com as pessoas, não se achar que ele sempre está certo. Então, estavam andando com humildade. Isso que levou para o sucesso. Mas quando eles chegaram para um nível tão alto, com muita honra, com muitas coisas, eles se sentiram demais. Aí, nesse momento, eles não perceberam os erros, eles não perceberam onde pode falhar, e aí pode chegar a falha. Quer dizer que é muito difícil para a pessoa ficar uma pessoa matzliach, sucedida para sempre. Porque quando ele está no início, difícil ser sucedida, precisa trabalhar muito difícil. E quando ele chega finalmente para ser sucedido, ele pode acabar caindo. Então, qual é a dica? Fala o pasuk vai Hashem et Yosef. Yosef, ele não levou o sucesso, a atzlacha para ele mesmo. Falou que Hashem que está me dando essa atzlacha, vai Hashem et Yosef, vai Ish Matzliach. Por isso ele ficou Ish Matzliach, uma pessoa que sempre tinha um sucesso, porque ele não sentiu que o sucesso é por causa dele. Isso é uma coisa muito importante. Então, isso é a primeira dica que a gente pode aprender de Yosef, como
ele ficou tão sucedido, tinha tão atzlacha. A segunda explicação aqui, o que quer dizer vai Hashem et Yosef, Hashem Yud Kevav que estava com Yosef? Vamos prestar atenção. No Pasuk está escrito, quando os irmãos estão mostrando a túnica de Yosef, está dentro do sangue, e o pai fala, e o pai começa a ficar triste, ficar de luto. Aí o que está acontecendo? Está escrito que os filhos, eles queriam consolar ele. Aí está escrito, Vaima'en litnachem, ele recusou para ser consolado. E a pergunta é, por quê? Por que se recusou? Qual é o problema? Pode ser que ele não conseguiu se consolar, mas recusou. É muito difícil. E aí ele fala uma frase tão difícil. Vayomer ki ered el beni avel sheola, que vou descer com meu filho de luto, sheola. Sheola fala Rashi Ginam. Por que ele fala de Ginam? Do que ele está falando? Está se amaldiçoando? Por que Yaakov está falando assim? É assim o caminho de um judeu que ele recebeu uma notícia ruim? Infelizmente, muitos estão recebendo notícias que não são boas. E não estão se comportando assim. Por que Yaakov Avinu está se comportando assim? É a resposta que eu vi uma vez. Que verdade. Yaakov Avinu sabia que Yosef é vivo. E a gente pode ver isso do próprio Rashi sobre o Pasuk antes. Chayara halatu tarof toraf Yosef. Um animal selvagem que devorou ele. Fala Rashi que ele tinha Ruach HaKodesh, que vai chegar um animal selvagem para querer devorar Yosef. Quem é esse animal selvagem? É a mulher de Potifar. Então, ele sabia do que está acontecendo, tinha Ruach HaKodesh, do que está acontecendo. Yaakov Avinu, por isso, queria ser conectado com Yosef para ajudar ele a ser firme no Egito. Muitas vezes, as pessoas interpretam a palavra de avelut, de luto, como tristeza. Mas, de verdade, duas coisas diferentes. Tem tristeza, que é tsar em hebraico, avelut e luto, é luto. Avelut é conexão com a pessoa. Isso é avelut, conexão. Yaakov Avinu fala, eu vou ficar conectado com meu filho no Geinam. O que quer dizer no Geinam? No lugar do Geinam, naquela época, era Mitzrayim. Eu vou ficar lá, junto com meu filho, não vou deixar ele. Não vou deixar ele ficar sozinho, nesse lugar tão difícil. E não vai ficar sozinho. Fala os livros de Kabbalah, como Yaakov fez isso. Como ele fez isso de uma maneira espiritual. Famoso que Yosef, Gimatria, valor numérico 156, e 6 vezes Shem Havaiá, o nome Havaiá. Havaiá é 26, 6 vezes 26 é 156. O número é o valor numérico de Yosef. E Yaakov é 7 vezes Shem Havaiá, que é 182. Então, Yaakov tinha um nome de Shem Havaiá maior que Yosef. Fala, nossos sábios, vai Hashem et Yosef. O nome de Hashem ficou sobre Yosef. O que quer dizer sobre Yosef? Ele já tem 6, ficou mais um nome de Hashem sobre ele. Yaakov Avinu deu para ele um nome de Hashem. Deu parte dele dentro de Yosef para poder ser firme. Por isso, se a gente presta atenção, uma coisa incrível, Vaima'en litnachem recusou para ser consolado, quer dizer, ele recusou de se desconectar de Yosef. Por isso a gente vai ver depois, na Parashá está escrito, Vaima'en sobre Yosef, que ele recusou
de fazer a haverá com a mulher de Potifar. O fato que Yaakov Avinu recusou de se desconectar, então ele ficou conectado com ele, então ele recusou de ficar com a mulher de Potifar. É assim que Yaakov Avinu fez. Por isso agora a gente entende do que Rashi fala, que a imagem de Yaakov Avinu apareceu para ele. O que quer dizer? Porque Yaakov Avinu estava com ele todo esse tempo. E como ele fez isso, está escrito, Vayasem sak bemotnav, colocou roupa de luto, Yaakov Avinu, na cintura. O que quer dizer na cintura? Porque só na cintura. O que representa a cintura? A gente fala no Birkot HaShachar, Ozer Israel Bigvura. A gente está pedindo de Hashem que lhe dá para a gente força. Ozer com Aleph, não com Ain, que é ajudar. Com Aleph quer dizer a cintura. Hashem nos ajuda com a cintura, com força. Quer dizer o quê? Temos duas partes. Parte superior do corpo, que está em cima da cintura, e parte inferior do corpo, que está embaixo da cintura. O ponto da cintura de fazer essa separação é de dar a força para a parte superior ser mais forte da parte inferior, e assim não cair no pecado. É assim que quando ele colocou essa roupa de luto nesse lugar, é para dar força para Yosef, que a parte de Yosef superior não vai cair. Não vai cair, vai ser firme, vai ser forte, mais que a parte inferior, a parte que se chama a parte do animal, da pessoa. Então, se assim a gente entende uma coisa tão forte, no momento que os irmãos, mais tarde, Parashat Vaigash, volta para o pai deles, fala, Yosef Chai v'chiu Moshe bechol eretz Mitzrayim, Yosef está vivo e está governando na terra do Egito, Yaakov não está acreditando. Quando ele está vendo as carruagens, fala Rashi, carruagem é como a palavra eglar, ufá, que o assunto, o último assunto que ele estudou com ele, aí Yaakov Avinu fala, eu estou acreditando. Certo? Vatichir Ruach Yaakov Avinu recebeu a Shekhinah de novo sobre ele. E a pergunta é, não estou entendendo. E se não está acreditando que ele está vivo, o que adianta que ele está trazendo esse midrash de Eglar Ufá? Adiantando. Se ele não está acreditando aos filhos dele, os filhos dele talvez inventaram uma coisa. Então, o que quer dizer isso? A resposta é, o fato de Yosef Chai, que Yosef está vivo, isso sabia Yaakov, de acordo com essa explicação. Mas Vechiu Moshe bechol eretz Mitzrayim, que ele está governando todo o Egito, que ele é mais forte de todo o Egito, que Yaakov não conseguiu com a missão dele, com o nome de Hashem que colocou sobre Yosef, que ele vai ser mais forte que a terra do Egito, num lugar tão impuro. Isso era difícil para ele acreditar. Mas quando ele ouviu sobre o último assunto que eles estudaram, e ouviu que ele está se lembrando disso, e isso que interessa a ele, aí que ele acreditou. Mas a pergunta, gente, qual é o mérito? Por que Yosef tinha esse mérito? Que Yaakov vai ficar com ele nesses lugares? A resposta é que Yosef, qual é o mérito de Yosef? Yosef, sempre, cada coisa que fazia na vida dele, ele imaginava o pai dele com ele, sempre. Sempre ele pensava como meu pai fazia isso. Meu pai, meu Rav, meu rabino, porque o pai dele era o rabino dele, como meu rabino fazia essa brachá, como ele rezava, como ele fazia. Esse é o ponto. E aí, por causa disso, ele ganhou, verdade, Yaakov Avinu, o rabino dele, que ele deu essa força para ele, ajudou Yosef para ser firme. Então, a gente já tinha uma dica
de ficar humildade, sempre de achar que o sucesso está com Hashem, agora a segunda dica, sempre ter um Rav, sempre ter uma imagem de alguém que a gente está admirando, como ele está fazendo as coisas, sempre se consultar com o Rav. É isso a força de Yosef que deu para ele ficar no lugar pior do mundo. Ficar Ish Matzliach. Por quê? Porque ele sabia de ser conectado com o Rav dele, que era o pai dele. Shabbat Shalom.